E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para vir falar um pouco sobre o trabalho do Zubeldia, sobre o que vai acontecer durante essa semana, né? São Paulo, para mim, tem uma sequência de 3 jogos muito decisivos para até a sequência do Zubeldia na temporada, para ver se ele permanece no cargo ou se ele não vai ficar. E eu poderia esperar, né, até o jogo de hoje. Já já o São Paulo joga contra o Botafogo lá no Engenhão, né, o Newton Santos, enfim, às 6h30, não entendi esse horário de jogo, um horário de jogo ruim, né, para quem trabalha, enfim, não entendi direito o horário desse jogo, mas basicamente o São Paulo tem um jogo importante, eu poderia esperar o resultado desse jogo e até o desempenho da equipe com o Zubeldia na beira de campo para dizer um pouco mais do que esperar desse trabalho, mas eu quero vir aqui falar antes para de fato não ser engenheiro de obra pronta, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o trabalho do Zubeldia. Eu não vou focar tanto no jogo de hoje, tá? Acho que o pré-jogo já poderia ter feito antes, mas para contextualizar, o São Paulo hoje vai com o que tem de melhor para jogar contra o Botafogo lá no Rio. Caleri viajou, Arboleda viajou, então Arboleda é uma boa notícia, né? Ele dá uma segurança maior para a zaga, então ele vai jogar. E o São Paulo ainda não se sabe exatamente, né, se vai jogar com 3 zagueiros, se vai jogar com o Ferrarese fazendo a lateral, se vai jogar com o Cedric fazendo a lateral no lugar do Ferrarese, se vai jogar com os 3 zagueiros e o Cedric, de repente o Lucas Ferreira vai pro banco. Enfim, ainda não sei exatamente como o São Paulo vai jogar. Eu chutaria que o São Paulo hoje, até por conta do Zubeldia tá pressionado, ele deve ir de Ferrarese e o Cedric começar no banco pro Lucas Ferreira, que vem jogando muito bem, sendo um dos destaques do time, seguir de titular. Então, esse jogo, o que esperar desse jogo, né? O Botafogo não vem de uma boa fase. O Botafogo, ele perdeu na estreia da Libertadores, ganhou o segundo jogo de maneira bem apertada, né? Perdeu agora recentemente uma invencibilidade que eles estavam no Brasileirão aí de meses, e basicamente eles perderam essa invencibilidade porque perderam pro Red Bull fora de casa. Então, o Botafogo também não vem em uma excelente fase, não vem demonstrando o melhor futebol. Ainda assim, pro jogo de hoje, por ser um jogo fora, não tem problema nenhum falar isso, o Botafogo, em tese, é o favorito, né? Tem um elenco mais qualificado, as nossas estrelas não jogam, né? Lucas e Oscar seguem fora, enquanto que os caras vão com o time basicamente completo. Igor Jesus, que já chegou em seleção e etc., vai todo mundo pro jogo. E, basicamente, por que eu acho que hoje o jogo já começa a ser decisivo? Primeiro de tudo que o Belmonte, eu acho que ele foi muito infeliz em garantir o Zubeldia até domingo que vem, né? Garantiu o Zubeldia até o jogo contra o Santos. São Paulo joga contra o Santos no domingo e ele garantiu a permanência do Zubeldia até domingo. Primeiro que já me parece estranho garantir a permanência do Zubeldia até domingo. Significa que se ele perder os 2 jogos ele tá fora? Significa que não? Essa declaração para mim já é uma declaração horrorosa, não deveria ter sido feita. Mas o entendimento da diretoria do São Paulo é que o Zubeldia está sendo prejudicado com as lesões, que o elenco do São Paulo não é tão qualificado assim, o que eu honestamente acho que discordo, tá? Eu acho que o Ferreira e o Ferreirinha vêm se mostrando ótimas opções. Óbvio que você não vai conseguir substituir, nenhum time do Brasil ia conseguir substituir Lucas e Oscar à altura. Então, assim, a gente tem um elenco, obviamente, menor do que o do ano passado, mas eu não acho que é um elenco ruim, não. Eu acho que a gente tá usando mal as peças e num jogo ali a gente conseguiria enquadrar melhor essas peças. Acho que conseguiria fazer substituições melhores, mudar um pouquinho do esquema tático. Eu acho que tá faltando mais tática do que não ter esse elenco 100% pronto. Mas não é a avaliação da diretoria. Acho que a diretoria avalia de maneira parecida com o Zubeldia, que o elenco é um pouco mais curto e quando as estrelas ficam fora, o São Paulo acaba tendo um desempenho um pouco pior. Mas o que mais me incomoda nessa declaração do Belmonte garantir até domingo é porque na quarta-feira a gente tem um jogo extremamente importante contra o Libertad do Paraguai no Paraguai. Eu falei aqui desde que saiu o sorteio da Libertadores que o São Paulo ia brigar pela liderança com o Libertad do Paraguai, né? Pra mim eram os 2 favoritos a avançar de fase. E o Talheres vinha na pior fase do grupo e que o Alianza Lima ali podia incomodar em alguns momentos porque vinha de uma fase até que ok, né? Eliminou o Boca e por aí vai. Então fazia alguns jogos interessantes. Esse jogo contra o Libertad do Paraguai
é tão decisivo na minha concepção, na quarta-feira. Primeiro, porque se São Paulo perde, ele já fica a 5 pontos de uma potencial liderança faltando 3 rodadas. Claro que ainda teria mais um confronto direto no Morumbi para tirar 3 desses 5 pontos, mas ainda assim é difícil. O Libertad do Paraguai vai jogar com o Talheres fora de casa e com a Alianza Lima em casa, então ele tropeçar nesses jogos, eu não sei se de fato vai. Então o São Paulo ficaria numa situação muito difícil para brigar pela liderança. E pensando numa derrota para o Libertad do Paraguai, se o Alianza Lima ganha do Talheres, o Alianza Lima já empata em pontos, o São Paulo começa a colocar em risco a própria classificação a Libertadores, né? Porque o São Paulo ainda vai enfrentar o Alianza Lima em Lima. Então é complicado, é um jogo para mim muito decisivo. E não faz sentido uma troca de técnico no domingo para quarta. Então, se o Zubeldia perde hoje, perde domingo, desculpa, já que permaneceu até domingo, vai ter que permanecer até quarta-feira. Porque não tem como fazer uma troca, algum técnico maluco que chegue para assumir o time na quarta-feira e que dê um resultado bom. Então, eu acho que foi uma declaração infeliz por manter ele até domingo, mas já que manteve, agora para mim vai ter que sustentar o Zubeldia até quarta. E isso me preocupa. Espero, o que eu mais torço, e obviamente quem é torcedor de verdade está torcendo para hoje o São Paulo meter 2-0 no Botafogo fora de casa, golear o Santos no Morumbi e ganhar do Libertad do Paraguai no Paraguai. É isso que todo São Paulino quer, todo São Paulino deseja, que o Zubeldia encontre a melhor forma, o melhor time. Obviamente que Lucas e Oscar podem voltar para esse jogo no Paraguai, talvez o Lucas volte até para o jogo contra o Santos. Vamos ficar de olho aí nas próximas notícias. Mas o que o torcedor quer é que o Zubeldia volte a fazer um bom trabalho e a gente não precisa trocar de técnico. Porém, já que segurou ele até domingo, vai ser muito ruim fazer uma troca. Eu acho que, assim, é muita loucura se o São Paulo fizer uma troca para quarta-feira. Então, acho que o Belmonte mais prejudicou do que ajudou. Eu espero que, assim, o São Paulo contra o Santos no Morumbi, para mim, é favorito. Então, espero que o São Paulo, se garantiu um empatezinho hoje, uma vitória contra o Santos, é que a gente já não ganhou no Brasileiro, né? Só empatar tá complicado também. Mas ainda assim, se empata hoje contra o Botafogo e ganha do Santos no Morumbi, ainda vai com um peso muito mais leve, né? Ganha um clássico, consegue ir jogar contra o Libertad do Paraguai no Paraguai com mais tranquilidade e com suas estrelas de volta. Então, o que eu quero é que, obviamente, o São Paulo recupere o bom futebol. Hoje, acho que hoje o resultado talvez seja até mais importante do que o desempenho em si. Eu acho que nesses 3 jogos, para ser honesto, né? Se o São Paulo ganhar os 3 jogos jogando mal, o resultado vai ser mais importante e talvez, ainda assim, o São Paulo tenha que cogitar uma troca de técnico pelo desempenho. Mas pro São Paulo Futebol Clube, pra instituição e pro time que eu amo e torço, São Paulo precisa de resultado no momento. São Paulo precisa ganhar a primeira no Brasileirão. Contra o Alianza Lima contra o Alianza Lima não, perdão, contra o Libertad do Paraguai. É um jogo importantíssimo que pode custar a nossa permanência na Libertadores, na minha concepção. Se São Paulo pelo menos não empata, pode ficar complicado. Pode se complicar dentro do grupo e Deus me livre e guarde, mas a gente pode acabar caindo para uma Sul-Americana. E o jogo contra o Santos é um clássico. Clássico é clássico e vice-versa. O Santos já teve o Neymar de volta aí, que pode não estar na melhor fase, mas ainda é um craque, ainda pode decidir. Então, eu acho que o São Paulo tem 3 jogos importantíssimos pela frente. Hoje o menos importante, mas ainda muito importante para a moral do time. Torço para que o Caleri desencante o quanto antes, faça um golzinho. Ele que fez o gol contra o Botafogo, né? Acho que o último momento de melhor fase do Caleri foi ali antes dos jogos contra o Botafogo. Espero que agora, depois de um jogo contra o Botafogo, ele também desencante, faça o gol dele, provavelmente vai ser titular. E aí, desencante e volte a encontrar ali as redes, volte a encontrar o caminho do gol, fazer gols, que a gente sabe que o Caleri é um jogador extremamente importante, apesar de não viver uma boa fase, infelizmente. Mas é isso. Espero com todas as forças que o Zubeldia continue, que dê tudo certo no trabalho do Zubeldia. Mas eu queria deixar claro que, independentemente dos resultados de quarta e domingo, é uma extrema loucura demitir ele nesse período de domingo até quarta. Eu acho que, já que segurou até agora, vai ter que segurar até o jogo contra o Libertad do Paraguai. E espero que a gente consiga sair com os pontos, sair com vitórias desses jogos.
porque acho que se fosse para fazer uma troca, a troca tinha que ser cogitada contra o Alianza Lima, a troca podia ter sido cogitada contra enfim, antes, né, contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, mas já que não foi feita nenhuma troca de técnico, agora é uma semaninha extremamente decisiva para o São Paulo, que para mim não faz mais sentido trocar de técnico. Então é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal. Pô, falta só 5 inscritos para bater 300. Dá essa moral aí. Se não gostou, se discordou, comenta aí o que você discorda. Eu acho que é passível de várias visões, tá? Talvez só uma demissão de técnico faça o time mexer e melhorar de um dia para o outro. Eu não acredito muito nisso, mas se você acredita, deixa aí nos comentários, fala o que você acha. Espero que o São Paulo possa fazer uma excelente partida contra o Botafogo hoje, que a gente saia com os 3 pontos. Se não sair com 1 também não vai ser de todo ruim, e que a gente ganhe aí de Libertad e do Santos para ficar tranquilo no Libertadores, tirar a nhaca no Brasileirão e começar a respirar um pouquinho mais novos ares, melhorar ali o Zubeldia com o elenco do São Paulo e tirar um pouco da pressão do elenco para que a gente consiga performar ainda mais. Tamo junto demais e vamos São Paulo!